Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde e eu estou aqui no consultório da nutricionista Fernanda da Cunha e a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação aí dessa semana de carnaval e também o pós-carnaval, que a preocupação bate firme, é assim sempre, todo ano, né, Fernanda? Sempre. E algumas coisinhas a gente tem que ficar atento mesmo em relação à questão alimentar. É verdade. No verão, a gente tá com o corpo mais exposto. A gente quer aproveitar a piscina, não quer estar com aquelas gordurinhas, mas às vezes a gente acaba consumindo alguns alimentos que ficam acumulados e se tornam gordura. E a gente às vezes nem sabe que aquilo não é tão saudável e engorda. Verdade. A gente tem que ter alguns cuidados, né? Controlar o que a gente está ingerindo, controlar os excessos, porque normalmente a gente pega uma linha assim, festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, férias, Carnaval, e a gente vai emendando e às vezes a gente acaba tendo um pouquinho de descontrole em relação a excesso de ingestão de bebida alcoólica e também uma alimentação desregrada. E aí começa realmente o ano, meu Deus, terminou o Carnaval e agora esse excesso de peso também, e aí a gente tem que correr atrás da máquina. Aquelas brincadeirinhas que as pessoas fazem, esse ano eu não ganhei nada a não ser peso. Tudo é reflexo desses momentos. Desses períodos assim, que são realmente períodos mais críticos, né? É verdade. E essa semana aí, semana que antecede o Carnaval, as pessoas já estão se preparando para ir para a praia, outros vão acampar, outros vão passar também aqui em Erechim, mas em clubes. E a gente acaba se reunindo com amigos, seja em qualquer local, e aquele consumo exagerado de comida e bebida. E aí? Então, realmente a gente tem que ter alguns cuidados, né? Para começar essa semana que antecede, o ideal é que a gente não continue não excedendo, né, a ingestão de alimentos, então que a gente tenha aquela alimentação saudável. Mas o que é essa alimentação saudável? Todo mundo já está cansado de saber, mas não custa a gente falar de novo, né? Então a gente tem que abusar das frutas, dos vegetais, né? Principalmente dos vegetais, né? As frutas a gente vai consumir, claro, sem exageros também, né? Mas os vegetais, bastante, um aumento significativo. Priorizar os cereais integrais, os alimentos integrais, a massa integral, o pão integral, né? Diminuir um pouquinho aqueles excessos de produtos industrializados, que às vezes a gente tem muita caixinha, muito potinho em casa, então a gente tem que deixar um pouquinho de lado. E, obviamente, também fazer uma boa hidratação, fazer um controle nessa questão de ingestão de álcool, porque senão o organismo da gente fica estafado. Então, essa semana que antecede, a gente já pode começar a querer entrar na linha, porque logo está começando o ano para valer e a gente vai ter que tomar alguma atitude. Então, deixar os excessos de lado, eu acho que são bem importantes, né? Algumas pessoas deixam de comer, mas em contrapartida ingerem muita bebida alcoólica. Isso é uma coisa muito comum que a gente vê, inclusive assim, no consultório com alguns pacientes. Eu não tô comendo tanto, mas peca um pouquinho na bebida alcoólica. A bebida alcoólica, a gente tem que deixar bem claro que em excesso ela é bem prejudicial, tá? Porque a gente tem o fígado, que é um órgão super importante, que ele faz a metabolização de álcool etílico, do álcool, né, de medicamentos. Então ele é um órgão que elimina tudo que não presta no nosso corpo. Ele tem essa função de detoxificar, de eliminar. Então a gente não pode sobrecarregar esse fígado, sobrecarregar todos os órgãos do nosso corpo em função desse excesso de bebida alcoólica. Então, para começar, a gente tem que ter esse controle para não estafar o nosso organismo, né? Porque a gente sabe que a gente tem consequências, enxaqueca, ressaca, mal-estar, ânsia de vômito, enfim. Então a gente tem que ter esse cuidado. E além disso, Sandra, a bebida alcoólica, ela é extremamente calórica, né? Então, às vezes a gente eu vou deixar de fazer uma refeição, de comer alguma coisa para estar consumindo umas cervejas a mais. Então, isso é complicado, porque você vai estar engordando da mesma maneira. Então, você vai continuar tendo acúmulo de tecido adiposo somente com o álcool, né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, a gente tem que ter esse controle. Então, álcool com moderação. E quando a gente for beber, Sandra, uma coisa bem importante, porque agora, principalmente no Carnaval, as pessoas bebem bem mais, né? A animação é grande. É grande, então não tem como fugir, elas bebem mais. Então é importante ter algumas regrinhas em relação a essa ingestão de álcool, tá? Por exemplo, bebe um pouco, intercala com a ingestão de água, tá? Porque a bebida alcoólica, ela desidrata bastante. Então, beber bastante água e, se possível, também água de coco,
né? Que é um alimento super saudável. Então ele repõe os eletrólitos que a gente perde ali com o suor, o potássio, o sódio, o magnésio. Então água de coco é uma opção bem legal, sucos de frutas. Só não, o ideal seria não ingerir refrigerantes, porque os refrigerantes eles também têm cafeína e eles vão continuar te desidratando. E aí tem açúcares, também são calóricos, sim, né? Então intercalando, né? Bebendo um pouco de água, bebendo um pouco de bebida alcoólica, para não ter essa sobrecarga, né? Geralmente quando tem esse período de férias e carnaval, as pessoas acabam indo para grandes hotéis e a comida é diversificada e a gente acaba comendo porque não tem no dia a dia. Essa mistura, às vezes, de vários sabores, de bolo, de outras tortas e salgado, aquela mistura que as pessoas já fazem de manhã. Sim. E aí? Já começa o dia assim. E o problema é o seguinte, né? O problema... Nem é claro que a mistura, às vezes a gente vai ter uma variedade muito grande de alimentos. Obviamente esses alimentos eles têm densidade calórica grande, muita fritura, muito carboidrato. Então o que a gente tem que ficar atento? Trabalhar um pouquinho essa qualidade nutricional e não exceder quantidades, tá? Digamos que você tenha esse período, tô nesse hotel, tudo incluso, eu quero comer todas essas comidas gostosas. Você pode comer neste momento um pouquinho de cada coisa que você goste, que você aprecie. Vai ali dar uma olhadinha no buffet. Realmente, o que realmente me interessa, o que realmente eu amo, o que realmente vale a pena comer. Então, seja um pouquinho seletivo nas escolhas, né? E tenta controlar um pouquinho a quantidade, porque o problema na realidade é o excesso às vezes de quantidade, né? Então, você vai comer, meu Deus, gosta muito de um camarão frito, por exemplo. Tá, você vai comer eventualmente, come uma porçãozinha pequena, né? Agora, se você comer um monte de camarão frito, daí vai ser um problema, né? Então, assim, a gente pode se permitir algumas coisas, né, Sandra? Sim. Mas, assim, não em excessos. Eu acho que o controle para a gente não ter ganho de peso excessivo, para a gente ter um equilíbrio ali, é esse excesso. As pessoas às vezes deixam de ir almoçar para comer milho e os lanchinhos que o pessoal passa vendendo na praia. Sim. Qual é o problema aí em termos de caloria, em termos de nutrição? O que é melhor? Pode comer o lanchinho da praia ou é melhor sair do sol e ir para o restaurante? Realmente, às vezes a gente faz isso, né? Eu vou te falar que às vezes eu também cometo essa... O que acontece? O que eu observo normalmente? As pessoas fazem esses tipos de lanche e normalmente você não vai se satisfazer com milho, né? Então, normalmente as pessoas acabam comendo muitas coisinhas, né? E essas coisinhas, quando a gente for contabilizar, tu tem as calorias de uma refeição. E quando você fica beliscando esses alimentos da praia, você acaba não tendo tanta saciedade. Então, parece que falta alguma coisa, falta uma comida, um prato, uma refeição, né? Sim. Equilibrada. Tanto que eu vejo por mim, eventualmente a gente acaba fazendo isso, chega final da tarde no jantar, pede uma refeição, né? Pede um jantar. Por quê? Porque aquilo não é o suficiente, o organismo também tem essa necessidade, né? Então, eventualmente a gente pode estar fazendo isso e essas escolhas na praia também tem que ser conscientes, né? Sim. Porque tem muita coisa assim, bem pesada, que a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, Sandra, com intoxicações alimentares, né? Às vezes o alimento não está muito refrigerado. Eu vejo muito agora, esses dias que nós estávamos na praia, eu observava, tinha, por exemplo, um rapaz vendendo sanduíche natural com uma tupperware grandona, passeando no sol, né? Então aquele sanduíche tem maionese, tem proteína, tem alimentos altamente perecíveis, que esses alimentos estão sendo aquecidos, querendo ou não, a temperatura está sendo elevada, os micro-organismos adoram temperaturas, né, mais quentinhas ali, em torno de 30 graus, por aí é uma temperatura que eles adoram, então eles vão se proliferar, a gente vai estar ingerindo esses alimentos e a gente pode ter intoxicação alimentar, né? Então, aí, ficar de olho. Aí o carnaval, as férias, vai tudo por água abaixo. Então, a gente tem que ficar de olho na qualidade, na procedência dos produtos que a gente está ingerindo, né?
Algumas pessoas, principalmente quem tem criança, leva as marmitinhas já meia pronta para ir dando no meio do dia. É muito legal. É legal, mas também tem o risco, porque algumas pessoas colocam ali pastel frito, pizza, e aí? Isso também vai passar por um processo de oxidação? Sim, isso aí é complicado. Então, assim, se você for levar, a gente tem que levar algo bem condicionado. Então, tu tem que levar num local, colocar numa caixa com gelo, né, de isopor com gelo e condicionar bem o alimento. Então, por exemplo, nós levamos o que para a praia? A gente leva oleaginosas, que não são tão perecíveis, frutas secas, que também não são perecíveis. Dá para você comprar um milho, que normalmente não tem tanto problema de intoxicação. Dá até para levar frutinhas picadas. Eu normalmente acabo levando também num potinho dentro desse local ali que tem o gelo armazenado, né? Então você tem algumas coisas que você pode levar, mas desde que estejam bem condicionados, refrigerados assim, não pode estar quente, não pode simplesmente pegar, botar um pastel na bolsa e ir para a praia, né? É verdade. Então essas coisas a gente tem que tomar cuidado, porque aí a gente pode ter um risco de contaminação alimentar. Fernanda, e como é que a gente combina as frutas para não se tornar muito calórico uma refeição de frutas na praia, por exemplo? Porque muitas pessoas levam frutas e passam o dia comendo fruta. Como a gente faz essa combinação? Essa combinação, Sandra, ela é muito importante, porque por que a gente fala atualmente, há um tempo atrás a gente não ouvia falar disso, né? Ai, come fruta, pode comer quanto você quiser, é saudável. Hoje a gente já tem um pouquinho de cuidado, porque as frutas têm muitos açúcares, né? Elas têm a frutose, e esse açúcar é um açúcar que ele vai precisar de insulina para entrar dentro da célula. Então você comeu uma banana, você comeu um mamão, qualquer fruta, obviamente tem frutas que não tem tanto, como o abacate, né? Mas normalmente as frutas de uma maneira geral, elas têm muita frutose e elas precisam do quê? Que o seu pâncreas libere essa insulina, e essa insulina tem a função de colocar esse açúcar para dentro da célula e gerar energia. Por quê? Porque a função do carboidrato é uma função energética. Só que quanto mais carboidrato você ingere, mais frutas você come em grandes quantidades, mais insulina você tem que liberar. E qual o problema da gente ter muita liberação de insulina? Muito açúcar circulante na corrente sanguínea, porque você vai ter muito menos saciedade, você vai comer aquela fruta, logo você liberou muita insulina, aquela insulina logo entrou para dentro da célula, ela já fez a função dela, ela caiu, né? Então ela liberou muito, ela fez a função dela, ela caiu. Tinha muito açúcar circulante, muita frutose, ela entrou para dentro da célula, ela caiu. Então os picos de hiperinsulinemia, hipoinsulinemia são muito drásticos. De glicemia, a mesma coisa. Então tudo que é muito drástico não é saudável, inclusive para acúmulo de gordura. Quanto mais insulina a gente libera, mais açúcar a gente ingere, maior é o acúmulo de gordura. A gente sempre tem que dar preferência para as frutas da época. Da época também. E uma dica bem legal para a gente controlar esses picos, Sandra, muito drásticos, é a gente intercalar. Então eu levo as frutas, por exemplo, para a praia, mas eu tenho umas castanhas. Ótimo, então a gente vai fazer não vai comer um monte de fruta sozinha, a gente come um pouquinho de fruta, a gente come umas castanhas. Por quê? Porque a gordura, a proteína, a fibra presente nesses alimentos, eles lentificam esse pico que eu falei para vocês. Eles deixam essa curva mais suave. Então você vai comer uma fruta, salpica uma sementinha de linhaça por cima, aí é a fibra, né? Você come uma oleaginosa porque ela tem a gordura e a proteína, aí ela lentifica esse processo. Isso vale também para os lanches fora de hora. A gente quer comer fruta? Vai comer uma maçã. Não vai me dar aquela saciedade. Logo a gente já vai estar com fome. Mas se tu come uma maçã e um pouquinho de, um punhadinho de amendoim, tu já vai ter aquela saciedade, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. E aí o que a gente está vendo, né? Muitos profissionais, enfim, a gente está ouvindo atualmente, que recomendam controle da ingestão de frutas. Não ingerir frutas têm muita frutose, mas não é por aí. A gente deve ingeri-las, porque elas são muito nutritivas, porém com essas combinações alimentares e, obviamente, sem excesso. É isso aí. Muito bem, a gente vai para um breve intervalo comercial e já volta. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você descansa a mente. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa.
Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. E hoje nós estamos aqui no consultório da doutora Fernanda da Cunha, que é nutricionista, e a gente está aprendendo aí uns truquezinhos para enganar as gordurinhas e passar bem nesse período de carnaval. Verdade. Mas, Fernanda, férias é um período que não tem, a gente sempre vai cometer um excessinho. Certo. Março já está batendo na nossa porta, aí o desespero vai bater na mulherada. E aí? Ai, pois é. Realmente, assim, ó, a gente vê muito aqui no consultório, né? Passa os momentos assim que a gente tem maior movimento, que a agenda fica lotada. Antes do verão, né? Antes das festas de fim de ano, um pouquinho antes, que as pessoas querem estar super bem pro verão, para as férias. E depois também, porque elas extrapolaram um pouquinho e aí elas precisam voltar à sua rotina e o seu peso adequado, né? O importante é o seguinte, a gente não deixar as coisas, a bola de neve ficar muito grande. Então você sentiu, você teve esse excesso, opa, liga o sinalzinho ali, a luzinha amarela e já faça alguma coisa por você. Porque se a gente não fizer nada por nós, ninguém vai fazer, né? E a gente tem que ter essa percepção, né? Identificar, excedi muito a ingestão de alimentos, de bebida alcoólica, final de ano, férias, carnaval, agora eu vou voltar e vou cuidar do meu corpo, da minha saúde de novo, né? Então busca orientação de um profissional, se você não consegue fazer sozinho, com certeza vai ser uma opção interessante, ele vai estar lhe ajudando em quantidades, em porções, equilibrando realmente um cardápio saudável. Se não, se você não tem a possibilidade de procurar um profissional para estar lhe ajudando, você faça o básico, corte poucas coisas, vai reduzindo gradualmente. Você come 3 colheres de sopa de arroz, come 2. Eu como 2 cacetinhos de manhã, come 1. E vá fazendo escolhas inteligentes. Vou cortar o refrigerante, vou começar a beber água. As pequenas mudanças, Sandra, fazem muita diferença. Quando você for ver, passaram agora, você vai começar, vai fazendo um mês mais ou menos desse cuidado, desse controle, você perdeu 2, 3 quilos, fazendo pequenas mudanças. Então, sem sofrimento. Sem sofrimento. Então, reduz um pouquinho quantidades. Obviamente, você tem bom senso. Você sabe que comer Cheetos, chocolate, essas coisas toda hora não vai te levar a alcançar os objetivos que você quer. Então, você precisa fazer uma exclusão, às vezes, não só redução, né? Tem algumas coisas que a gente tem que ser um pouquinho mais drástico, assim, né? Isso aqui não está me fazendo bem, deixa de lado. Tem que conhecer o corpo da gente, se né? Se ele não consegue, pelo menos vai reduzindo. Até chegar um ponto que o teu corpo vai perceber realmente que nem é tanta necessidade e você vai conseguir deixar gradualmente, né? Aquele alimento que não é tão saudável. Mas eu diria assim, voltou, sentiu que a coisa não está boa, se você não conseguir procurar ajuda, faça essas medidas assim que eu acho que você já vai ter um retorno bem legal em relação à sua saúde. E para se ter um bom resultado, além da educação alimentar, né, porque dieta é por um período e não resolve o problema, tem que ter educação, o exercício físico também tem um papel fundamental. Aliando os dois juntos, o resultado é maior? Sem dúvida, né, Sandra? Então, assim, o que a gente recomenda? Quando eu recebo muitos pacientes que querem, por exemplo, ter ganho de massa muscular. Sim. A gente precisa, obviamente, ter uma nutrição adequada para essas células musculares, mas a gente também precisa ter atividade física, não somente para você ter um gasto energético maior. Sem dúvida, você vai estar fazendo atividade física, você vai gastar muito mais calorias, você vai ter uma perda de peso mais rápida, mas você libera mais endorfinas, mais serotonina, todos esses neurotransmissores são neurotransmissores do bem-estar, da alegria, que são muito importantes, né? Então você vai estar fazendo um processo, sei lá, começou a fazer academia, quer ganhar massa muscular, é muito importante a atividade física. Por quê? Porque você tem que ter a lesão da fibra muscular, somente depois dessa lesão vai ter a recuperação, e a recuperação é que você vai aumentar essa fibra de tamanho, juntamente, obviamente, com uma alimentação, um aporte nutricional adequado. Mas a atividade física ela é indispensável para a saúde. Então, a gente sempre indica, eu sempre sugiro para o paciente, você está fazendo alguma atividade física, nós não podemos ser sedentários. De jeito nenhum. Né? E uma coisa muito importante, Sandra, assim, importantíssima,
As pessoas às vezes são muito resistentes a atividades físicas porque elas não gostam de fazer certas coisas. Elas acham que a atividade física é só ir para a academia. Não, atividade física pode ser fazer uma caminhada, pode ser jogar um tênis, pode fazer outras atividades. Então, nós temos que encontrar alguma atividade física que seja prazerosa, tá? Então, esse prazer em exercitar-se é muito importante, porque senão a gente não consegue dar continuidade à atividade física, né? Então, a gente tem que trabalhar um pouquinho nisso. Eu acredito que esse seja o caminho para que a gente consiga persistir na atividade física e, obviamente, ela vá ter os resultados que a gente espera, fazendo algo que dê prazer. É a mesma coisa na hora de se servir na mesa. A mesma coisa, né? A gente tem que ter um pouco de prazer. Tem que comer comidas que a gente goste, né? Então, assim, tu imagina, Sandra, que tristeza para uma pessoa ter um cardápio, um plano alimentar que ela não gosta, né? Então, por isso que eu tenho muita preocupação, eu acho que isso é muito importante, a gente tem que comer algo prazeroso, porque senão você não consegue manter por muito tempo. Tu vai conseguir fazer por uma semana, 15 dias, um mês, mas chega uma hora que você não vai conseguir. E aí, quando você não dá continuidade a esse plano, ele é um insucesso. Então, para que ele tenha sucesso, você tem que estar consumindo coisas saudáveis, gostosas, para que quando termine esse plano alimentar, você diga, e agora? Terminei, o que eu vou fazer? Nada mais do que você está fazendo. É verdade, porque vai continuar com a rotina. Está sendo tão prazeroso, está sendo tão agradável que você vai conseguir manter o peso, né, que você perdeu. Por quê? Porque você vai continuar com aqueles mesmos hábitos e vai ser uma coisa maravilhosa, né? Fernanda, você tem criança dentro de casa, então ninguém melhor do que você para responder isso para nós. E agora que começa o período escolar e a criançada se junta toda e por mais que tu tente às vezes manter uma alimentação equilibrada, na hora do recreio a bagunça tomou conta. Sim. E aí? Essa questão do que oferecer para as crianças, principalmente como lanche, né, na escola, realmente é uma dúvida de muitas mães, né? Então, assim, primeira coisa que eu diria, preferencialmente água, né? Tem muitas crianças que não gostam de beber muita água e tomam muito suco, né? A maioria. E a maioria. Então, assim, se ela gosta muito de suco, tudo bem, mas eu acho que é importante, além do suco, mandar a garrafinha de água, tá? Cuidar com os alimentos perecíveis também na hora que a gente encaminha. Algumas escolas têm refrigeração, a criança tira o lanchinho da lancheira e bota na geladeira, mas a maior parte não tem. Então, cuidar, vai mandar uma coisa, sei lá, um iogurte, alguma coisa que possa ficar muito tempo lá no calor. Cuidar para as questões de intoxicação alimentar, né? E tentar equilibrar. Eu, por exemplo, gosto de mandar uma fruta, que eu acho que preferencialmente a gente tem que mandar picada, tá? Porque se a gente manda coisas muito difíceis para eles ou em pedaços grandes, eles não comem e acaba voltando. Volta. Então, pica uma melancia num potinho, uns moranguinhos, grãozinhos de uva, né? Por exemplo, a banana é uma fruta que tu pode mandar inteira, que é prática, fácil, né? Mas eles são meio preguiçosos, então a gente tem que meio que facilitar a vida deles para eles comerem. Então, a fruta, né? E algum lanchinho que dê sustentação, assim, que eles fiquem saciados, né? Sim. Então você pode estar intercalando, né? Então um dia você manda um sanduíche, um dia você pode mandar uma torta salgada, assada, um dia você pode mandar um bolinho caseiro, né? Então eu acho que a gente pode estar trabalhando isso, né? De estar variando também, um pãozinho de queijo, evita-se também a gente dar quer dar um pastel frito e tal, de vez em quando, pode mandar, mas não sempre. Esses alimentos a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né, Sandra? Porque eles são assim, eles gostam do que é bom, como a gente. A gente também. Então, assim, se tu acaba se a gente for fazer a vontade deles, meu Deus, tu manda pastel todos os dias, né? Então, ou bolo, nega maluca, aquelas recheios, aquela calda escorrendo. Então, a gente tem que, claro, eventualmente a gente tem que permitir, a gente tem que dar esse então alimentos, pode permitir que eles tenham um dia para ir na cantina, comprar aquelas porcaria lá que eles adoram? Eu acho assim, o meu filho começou nessa fase da cantina também, né? Então, às vezes em quando ele quer. Então, uma vez por semana, às vezes a cada 15 dias, ele vai lá e compra o que ele quer, né? Mas normalmente não é uma rotina que eu faço, mas eles gostam, eles têm essa necessidade. A gente tem que permitir um pouquinho também, né? Senão, coitadinhos, né? Mas tentar, assim, sanduichinho, é muito legal, sanduichinho feito em casa, né? Tu faz um sanduichinho com queijinho, pode botar uma rodelinha de tomate.
Tem a minha filhada, por exemplo, adora levar, ela é uma exceção, eu sei, tá? Mas assim, ela leva cenourinha cortadinha, ela tinha que ser minha filha, né? Pelo que ela tá levando, mas assim, ela leva cenoura, ela leva brócolis, ela leva queijinho cortadinho em cubinhos, bom, assim, um primor. Então, para essas crianças que têm esse paladar, que gostam dos vegetais, você também pode levar os vegetais, principalmente se for mais pequenininha, a criança for pequenininha. Sim. Porque ela vai ficando maior, ela já tem vergonha de levar algumas coisas, né? Então tem que trabalhar tudo isso, né? Mas a gente tenta. O importante é não desistir. Tenta, filho, come, é importante, é saudável, vamos levar. Porque se a gente desiste no primeiro momento, né? Aí a gente está incentivando os hábitos errados, né? É verdade. E a gente sabe que em cada fase da vida é um tipo de alimentação, ou pelo menos alguns hábitos eles permanecem e outros acabam mudando. Isso. E lá na terceira idade, depois que passou uma vida inteira comendo tudo isso e a nutricionista corta, como é que o pessoal reage? Olha, por isso, é um desafio, né? Mas assim, a gente tem que pensar o seguinte, que tem que ser gradual, né? Então, por exemplo, sei lá, eu tenho um paciente que come, por exemplo, polenta brustolada com salame, com queijo, com não sei o que, né? Então, assim, se tu for analisar, não é um alimento ruim, né? Assim, é claro, o salame a gente tem um controle porque é um embutido, né? Mas assim, a gente vai ajustando. O que a gente não pode, às vezes, é mudar drasticamente. Não. Tu não vai mais comer polenta brustolada no café da manhã, nem não sei o que. Não, então o salame a gente controla, tu mantém a polenta, que é uma porção de carboidrato. Quantas você come? Eu como 5. Não, então vamos comer 3. Então a gente tem que ter, sabe, Sandra, um pouquinho de equilíbrio. Porque quando eles têm mudanças muito drásticas, às vezes eles ficam muito insatisfeitos. E às vezes eles são meio assim, tipo, não vou fazer então. Já que está sendo tão difícil, não. Então a gente tem que flexibilizar um pouquinho, né? Muito bem, a gente apresentou o nosso programa Viver com Saúde. Eu quero agradecer a Fernanda por essa entrevista. Eu que agradeço. Sempre esclarecedora, a gente sempre tira proveito de alguma coisa. Querida, obrigada pelo convite, tá? É um prazer sempre muito grande poder falar com vocês. E a todos vocês que nos acompanham, boas festas de Carnaval. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você descobre novos sabores. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.